Muito bem, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse meu vídeo. Eu sou Alex, ou Alexandro, do Direito a DC. Mais uma vez um vídeo aí, que eu quero deixar para vocês aí, esse povo brasileiro, esse povo de direito, esse povo guerreiro, esse povo que está na luta para acabar e destruir com toda essa com toda essa corrupção que o Foro de São Paulo instaurou durante esses 30 anos no Brasil. E nós estamos aqui, usando essas mídias, essas redes sociais, todas as mídias, todas as redes sociais. Eu quero pedir para vocês também que há uma outra ferramenta disponível que é muito boa, que tem maior liberdade de expressão, por enquanto ainda tem maior liberdade de expressão, que é o Skype. Vocês podem informar também, estar informando e colocando, agregando pessoas. O Skype funciona mais ou menos como o WhatsApp. Você manda mensagem, recebe mensagem, mensagem de voz. E tem muitas outras funções lá muito boas que a gente pode estar utilizando. Porque o Facebook vai cercear cada vez mais a nossa liberdade e direito de expressão dentro da própria plataforma, e o YouTube também vai estar cancelando um monte de canais aí. Então a gente tem o Telegram também, que é outra ferramenta que a gente pode estar usando. Eu estou usando o Skype. Se alguém quiser me chamar no Skype aí, o meu nome lá no Skype para vocês procurar é Alex Direita DC, que é igual o nome no próprio Face. E o número de telefone lá, se alguém quiser também, o código de área é o 879 88 25 40 43. Então esse número para quem quiser chamar lá no Skype, que é da Microsoft, que ele substituiu aquele antigo Messenger que era da Microsoft lá, que o pessoal usava lá há mais de 10 anos atrás, que esse Messenger da Microsoft ele foi sendo trocado até que virou Skype. Infelizmente tiraram a plataforma boa, que era o Messenger, né, que foi o começo dessa forma da gente poder se comunicar através dos smartphones e celulares. Então isso acabou quando surgiu aí o WhatsApp, Facebook, tudo isso acabou. Agora está chegando a hora da gente também fazer o nosso Avenger, né? Avenger of Brasil, né? Falando em Avenger of Brasil, eu estou pensando aí em criar uma nova forma, né, de ter um veículo de comunicação entre nós todos aqui do Facebook, que é preparando para as eleições do ano que vem, é criar um novo Face aí com esse nome, Avenger of Brasil. Quer dizer, os Vingadores brasileiros. Quer dizer, a hora da nossa vingança é o ano que vem. Mas isso aí é o que eu estou pensando ainda. O assunto que eu quero falar com vocês hoje é um assunto de extrema importância. Por quê? Porque nós o povo brasileiro, nós precisamos de informação, nós precisamos de estudar, nós precisamos aprender a pensar, aprender a ler, aprender a escrever, aprender a entender o que se escreve, entender o que os outros escreveu. Isso nós não aprendemos. Infelizmente, as pessoas saem lá no terceiro ano lá, pegam os seus diplomas e por causa do sistema que, de propósito, através do Foro de São Paulo, criou uma máquina pública dentro das escolas e universidades, que é para formar os analfabetos funcionais, não sabe escrever e não sabe ler e não sabe nem entender o que lê. Quer dizer, quando lê, cria sua própria interpretação do que lê. Não sabe entender corretamente o que o escritor, o que aquela pessoa falou. Não procura entender com exatidão aquilo que aquele escritor colocou naquele livro, ou naquela frase, ou naquele pensamento, aquilo que ele de fato quis dizer. Então a gente tem esse problema no Brasil.
E isso atingiu o Brasil inteiro. E é por isso que tudo isso foi preparado e feito para a esquerda poder entrar e dominar, criando no Brasil inteiro, numa forma inconsciente, já na cabeça do povo brasileiro, fazendo com que todos sejam socialistas e no futuro comunistas, sem que eles percebam, porque isso foi colocado, implantado dentro das escolas, sem que as pessoas percebessem e sem que ninguém combatesse. Então, eles não enfrentaram barreira da direita, uma direita americana, uma direita que está surgindo agora. Agora está surgindo uma direita verdadeira que está combatendo esse tipo de conhecimento, está combatendo aos pouquinhos, a gente vai lutando aos pouquinhos, combatendo essa forma de pensar, combatendo esse socialismo gramsciano, que vem de Antônio Gramsci, quer dizer, fazer a reforma não através das armas, mas fazer a reforma através da intelectualidade, através da cabeça, pegar desde pequenininho e ensinar ele a ser socialista desde pequenininho, que quando ele chegasse lá no futuro, ele era um socialista sem saber. Então era muito fácil dar o golpe aí. E foi o que aconteceu na Venezuela, foi o que estava acontecendo lá na Bolívia, foi o que estava acontecendo na América Latina, tudo é o que está acontecendo na Argentina, já aconteceu no Uruguai. E alguns povos estão acordando. E nós, graças a Deus, acordamos, talvez a tempo ainda. Mas a gente tem que lutar para que dentro das escolas sejam colocadas escolas cívico-militares e começar a criar uma nova consciência, começar a criar o futuro nosso. Nós temos que começar a criar hoje, com professores e pessoas para o futuro, formar professores hoje para o futuro com consciência. Isso vai ser muito difícil, porque a gente tem a máquina pública de todas as universidades que prepara os futuros professores, todos eles estão sendo ensinados dentro da máxima socialista, comunista, marxista, gramsciana. Então isso vai ser um pouco difícil, mas a gente está aqui, a gente vai lutar, nós não vamos desistir e nós vamos continuar lutando. Então isso tem que ser feito aos poucos, dentro de casa, os pais de direita têm que conversar com seus filhos, pegar todas essas ideologias comunistas e socialistas que está dentro do livro. Eu faço isso com os meus filhos lá em casa e mostro para eles dentro dos livros de sociologia, português, matemática, em todas as áreas está pregnado do pensamento socialista. Então a gente tem que pegar e fazer isso aí, tá? Esse é o primeiro assunto que eu tratei, né, que eu estou falando sobre isso aí. Nós temos que acordar. O Foro de São Paulo aparelhou todas as universidades para formar todos os professores que hoje dão aula e lecionam dentro da sala de aula, não todos, mas a grande maioria, e eles não querem acordar e não querem despertar. E estão sofrendo a consequência, porque essa ideologia do oprimido, colocada pelo Paulo Freire, foi a forma que o Foro de São Paulo colocou para poder fazer essa massa aí, essa massa de manobra para poder conquistar. Outro assunto que eu quero falar com vocês, eu quero dar só uma pincelada, que eu quero voltar um outro momento, fazer um vídeo específico só para isso. Eu já tenho um vídeo falando sobre isso, está lá no meu canal Universo Paralelo. O paralelo é com 2 L, só que canais pequenos que nem o meu fica enfinhado lá na gaveta, lá não sei na onde, na cochichina. Então, para você achar o canal, tem que colocar Universo Paralelo a Santo César. Aí você consegue achar o meu canal. Se você puder entrar lá, entra lá, tá? O assunto que eu vou tratar agora está lá nesse canal, um vídeo maior, um vídeo mais extenso. Que é o quê? É o valor do trabalho. A gente tem o Karl Marx, que trouxe o mais-valia, que era um sistema que eles inventaram para poder atrair a classe proletária, né? Para poder fazer uma revolução que estava vendo a era da Revolução Industrial, e Karl Marx era totalmente contra, e ele escreveu toda a teoria, né, revolucionária, né, a teoria comunista, socialista, e o pontapé dele
dado inicial era a respeito do valor do trabalho, aonde é que estava o valor do trabalho. Então, ele leu um camarada chamado John Deere, que esse camarada foi um dos conselheiros da rainha da Inglaterra, por volta de entre 1500 e 1600, acho que é 1600, e que ele tem um livro chamado Conversas com os Anjos, o livro de John Deere, o único livro que existe, porque ele foi o precursor de todo satanismo que existe hoje, vem dessa ideia, vem desse camarada que criou essa ideia macabra. Um livro que ele supostamente conversa com os anjos, e ele era o conselheiro da rainha, e todo satanismo, toda essa ideia de controle, toda essa ideia de fazer uma nova era, uma globalização mundial, em um único pensamento, em um único governo, em uma única língua, vem lá da raiz desse camarada. Karl Marx, ele foi discípulo desse camarada, eu tenho certeza que ele foi discípulo. Ele foi discípulo dos discípulos de John Deere, porque tem vários discípulos. E não dá para me ficar falando, senão o vídeo fica muito grande. Então, Karl Marx, ele era altamente satanista. No final do seu livro, que ele fez, o Manifesto Comunista, ele dedica a essa obra, ele fala a respeito disso, que ele não quer dissimular suas intenções, porque ela é uma intenção real de levar dentro do seu pensamento o homem a desenvolver uma consciência para trabalhar para Satanás, para Lúcifer. Ele era altamente luciferiano, ele era satanista. Então, toda essa ideia socialista e comunista, ela é luciferiana, ela vem de lá, ela vem do satanismo. Tá? Não se engane, não. Essa ideia aí de trabalho, tudo isso. Então, ele implementou porque ele viu que estava havendo havia uma reforma muito grande dentro do cristianismo, dentro da Igreja Católica, e os protestantes surgiram nessa época e trouxe muita liberdade. Então, ele resolveu contra-atacar, aproveitando a liberdade que os protestantes trouxeram, liberdade de expressão, liberdade de imprensa, tudo, a liberdade do pensamento individual e não um pensamento ditador que era imposto pela Igreja Católica em toda a área do conhecimento, tinha que passar pela Igreja Católica. Então havia uma censura. Então essa liberdade trouxe a oportunidade dessas pessoas, desses satanistas, se promoverem e promover o satanismo. Então, com Marx, ele vai buscar nessa ideia do mais-valia, o valor que há o trabalho de cada um, só que ele vai inventar isso, ele vai enganar as pessoas. Por quê? Porque ele vai colocar como que tem que existir, ele vai colocar a ideia de que tem que existir um Estado, tem que existir um governo, onde os representantes desse governo é o próprio proletariado, é as próprias pessoas das classes baixas, que segundo ele estava sendo oprimido, estava havendo abusos, em certa parte havia abusos e ainda há abusos, tá, de certa parte de certos patrões, que abusam da fragilidade, abusa da pobreza, abusa do baixo conhecimento das pessoas, né? E isso sempre existiu, isso sempre vai existir, isso nunca vai deixar de existir. Mas ele aproveitou essa ideia para causar essa revolução, onde ele retira Deus totalmente, oculta o satanismo, a sua verdadeira intenção, que é fazer um governo teocrático, centralizado no ateísmo, numa religião ateísta que leva ao comunismo, que é onde o quê? Um governo que isso, de certa forma, é uma besta. Por quê? A besta, aqui no Nordeste, a besta é considerado o burro, ou a mula, ou aquele que vem de é um animal que vem de um cruzamento de outra raça e acaba dando, não de outra raça, mas de certa forma, um jumento cruzar com uma égua, ou um animal que é de outra categoria, dentro da mesma raça, mas de outra categoria, que gera um ser ali que na verdade que só serve para ser usado
para montar, para fazer, para trabalhar, para essas coisas, mas que não se reproduz na sua grande maioria e grande parte. Então se chama besta. Então, Karl Marx teve essa grande ideia, né, para poder instalar um governo ateísta, essa religião ateísta. Ele teve essa grande ideia de criar essa máquina pública a partir do proletariado, né, e causar uma revolução em todos os meios para poder atingir o seu objetivo, que é criar um Estado que nem é o Estado russo, que nem é o Estado chinês, que nem está formando na Venezuela, aonde o Deus dos cristãos, ao qual eles odeiam e detestam, que é o Deus Yahweh, ou Yahweh Sabaoth, que é o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, o Deus da Torá, ou Yahshua, o Yahushua, Yahshua, o Jesus Cristo, o Mashiach, o Messias, Jesus o Messias. Então ele teve essa ideia de poder pegar e criar toda essa revolução para contrapor o cristianismo e instalar o satanismo no Brasil. Só que, na realidade, a ideia do valor do trabalho, ele tem uma ideia muito maior. Ele não vem só daí. Existe um conhecimento verdadeiro a respeito do valor do trabalho, o que é de fato o trabalho, que nós não precisamos do mais-valia, nós não precisamos de Karl Marx, nós não precisamos de Antônio Gramsci, nós não precisamos de Mao Tse-tung, nós não precisamos de Lenin, Stalin e Trotsky. Nós não precisamos de nenhuma dessas pessoas. Já existe no nosso mundo uma forma correta de você avaliar, de você viver, de você aplicar isso na sua vida. Existe, isso já existe. Isso já está proposto há muito tempos atrás. Então, é essa ideia que eu quero trazer e é essa ideia que eu quero falar. Eu hoje, nesse vídeo, eu só quero dar essa introdução, porque eu não vou poder continuar. Então, amanhã eu vou fazer esse vídeo especificamente falando sobre isso. Qual é o verdadeiro valor do trabalho? O que de fato significa você trabalhar, você buscar sustento? Porque isso significa também a razão da vida e a razão do viver. O porquê você trabalha e nunca está satisfeito. Porque você trabalha, tem coisas, acumula riqueza, acumula tudo aqui na Terra, mas não há satisfação. Não existe satisfação em você. Você às vezes tem tudo, vê as pessoas que não têm nada, e o que você tem, você vê que não tem como ajudar todas as outras pessoas no mundo inteiro que são pobres, que nem os africanos e muitos países onde há miséria. Aí às vezes você não vê razão e você não vê sentido. Por quê? Porque dentro do pensamento Karl Marx, a razão que ele dá e o sentido que ele dá é a distribuição da renda igual entre todos. Mas o que ele pensa e o que ele quis tratar é que, como ele é satanista, o pensamento dele é totalmente egoísta. Ele joga uma ideia e uma proposição de que todos têm que trabalhar para o bem comum. E isso às vezes parece encaixar dentro daquilo que o homem busca, de razão de vida, de propósito de vida. Mas isso é um engano. Isso é a mentira de Satanás. Isso é um engano. Por quê? Porque ele vai usar essa, entre aspas, boa intenção dele para poder aplicar o grande golpe, para poder tomar conta do povo e poder instalar um governo totalitário, um governo totalmente tirano, para poder acabar com todas as religiões, para poder tirar tudo aquilo que é Deus, porque esse é o sentido desse governo bestial, desse governo da besta, porque isso é um governo do anticristo, é um governo que prega contra Cristo e quer retirar toda a religião de todo homem. Porque existe um propósito do trabalho e que faz sentido
quando a gente entende. Mas quando a gente não entende, as pessoas acabam correndo para essa ideia, acaba sendo atraído por essa ideia comunista e socialista. Porque parece dar sentido você trabalhar para dividir o que você tem com todas as pessoas. Mas isso é um engano. Porque o homem, nós não vivemos só de ter que trabalhar e ter que dividir. A maior parte do que nós somos não está no mundo físico, não está no mundo material. A maior parte do que nós somos está dentro de nós, está dentro do nosso coração. E é lá que precisa ser modificado, é lá que precisa entrar a mudança. O que ele propõe é uma mudança externa, é uma mudança que aos olhos do homem parece ser boa. Parece ser uma coisa agradável, parece ser uma coisa benéfica. Mas que no fundo vai levar a uma dominação por aqueles que propõem essa ideia. Então, o comunismo e o socialismo, ele propõe uma revolução que leva, a princípio parece levar a uma comunhão e uma coisa abençoada de repartir toda a riqueza entre todos os povos e entre todos os pobres. E não haver rico e nem pobre, mas todos serem iguais diante de todos os homens. Isso aí é ideia satanista, isso é ideia de religião. Religião é que toda a vida pregou e prega igualdade entre todas as pessoas. Isso é religião. Socialismo, comunismo é uma religião que leva a adoração a um ídolo, a uma pessoa. Primeiro, parece ser o Estado, parece ser o governo totalitário, impositivo. Mas no final de tudo, vai levar a adoração a Lúcifer, a Satanás. Lembrando que a palavra Satã vem de Saturno, que lá nós sabemos das histórias do Império Romano, da Saturnália, a adoração a Saturno, a estrela, que lá no Velho Testamento é a estrela de Reifã, que o povo de Israel adorou e acabou sendo levado cativo na Babilônia, porque eles deixaram de adorar o Deus Yahweh, Sebaot, e adoraram o Deus Reifã, a estrela Reifã, tá? Que era o poste ídolo, que esse poste ídolo, depois do Império Romano, depois do sincretismo religioso, ele passou, e depois de muitos anos, dentro já dos povos bárbaros, cristianizado através da Igreja Católica, houve um sincretismo e acabou virando o São Nicolau, e o São Nicolau virou Papai Noel, e depois Papai Noel trouxe a estrela de Reifã e a adoração ao poste ídolo, que é hoje a árvore de Natal, com aquela estrelinha maior lá em cima, tá? Porque num passado pré-diluviano, o deus Saturno, que era o deus da fertilidade, o deus que fertilizava toda a terra, que aquele povo pré-diluviano que foi destruído, adorava esse deus, e esse deus aparece lá no Velho Testamento chamado Reifã, o deus. Então, a árvore de Natal hoje e aquela estrela lá em cima representa o deus Reifã, representa Saturno, tá? Que tem uma festividade aí que eu não vou falar, porque senão leva muito tempo para a gente entrar nesse assunto. Eu posso até fazer um vídeo informativo outra hora falando disso. Mas esse poste ídolo virou a árvore de Natal, que tem as suas estrelinhas, que Saturno tem as suas luas. Então, como Saturno tinha suas luas e tinha a árvore que representava ele, que é formada em pirâmide, em triângulo, e ele lá em cima, que é o Deus de toda prosperidade, que tem algum símbolo aí dentro da maçonaria, né? O Deus lá da prosperidade, Reifã, que troca de nome conforme muda de país e de religião e de grupo que segue ele. Então, vem daí esse Deus Reifã, que na verdade é Saturno, é Satanás, é a mesma coisa, tá? Só que Satanás, ele se fragmentou, né? Tipo fractais, ele se fragmentou, e aí há uma adoração a Satanás em todos os cantos, e inclusive, infelizmente, até dentro de algumas igrejas. Isso acabou entrando e fazendo parte aí do culto 25 de dezembro, se comemorando na realidade Reifã,
né? Satã, Saturno, Saturnália, né? Só para deixar essa pequena digressão aí a respeito do que eu penso e que eu acho do Natal. Mas quero que Deus abençoe vocês, eu quero que vocês continuem alerta. Eu vou fazer o vídeo falando a respeito do que Deus propõe, do que Yeshua HaMashiach fala a respeito do verdadeiro valor do trabalho e que é o trabalho de verdade que nós devemos fazer aqui na Terra. Então eu vou deixar isso para o próximo vídeo para não ficar muito grande, que já está grande. Muito obrigado. Dá sua curtida aí. Se quiser ver esse vídeo que eu falo sobre isso, vai lá no meu canal, Universo Paralelo, a Santo César, e procura lá a respeito disso.